cruzeirense apaixonado. Vamos trazer o Samuel pra roda. O jogo de amanhã gera uma expectativa muito grande. O torcedor do Cruzeiro há muitos anos, pelo menos 2 anos, não via uma empolgação, uma vontade. Eu meço muito essa vontade do torcedor pela quantidade de gente que me pede ingresso, que as pessoas continuam achando ainda com ingresso virtual, com tecnologia, que a gente tem ingresso pra poder arrumar pra galera. Eu vinha recebendo muito pedido de ingresso pro jogo do Atlético e desta vez, depois de algum tempo, recebi pedido de ingresso pro jogo do Cruzeiro. Não arrumei, é verdade, mas recebi o pedido, o torcedor tá animado, tá empolgado, mas não teremos a lotação, a capacidade máxima, um assunto muito debatido ontem aqui na Grande Resenha com o Álvaro Damião, com a presença e participação do Samuel Lloyd, explicando que é um processo profissional, falta de profissionais para poder tocar a arena, né? Para poder abrir, para poder funcionar na plenitude o Mineirão amanhã, e com isso teremos cerca de 35 mil torcedores. O presidente falou, já vamos ouvir o presidente do Cruzeiro, mas eu quero primeiro a sua opinião, Edu, que você também participou a respeito deste tema ontem na programação da Itatiaia. É porque ontem, Thiago, o assunto estava tão mal explicado, né? Por parte do Mineirão, o Cruzeiro acho que foi muito passivo, aceitou de maneira muito fácil um assunto tão delicado, e aí nós levantamos a bola. Acho que a Itatiaia deu o devido valor ao problema, fizemos questionamentos. Eu até pedi desculpa para a prefeitura mais cedo, porque eu citei a prefeitura de maneira equivocada e peço novamente essa desculpa, mas... até porque a primeira informação que chegou era de que os profissionais teriam que fazer exame. Era um protocolo, mas não tem nada disso, não tem protocolo nenhum, a prefeitura não sabe de nada ou não sabia, enfim, foi pega de surpresa também, assim como nós. Mas é um problema que eu acho, aí é uma percepção minha, uma opinião que eu tenho, foi bem explicado pelo Mineirão, pelo Samuel Lloyd, quando questionado, falou ontem na Grande Resenha com o Álvaro Damião, voltou a falar hoje em outras emissoras, o Cruzeiro se pronunciou também, e o Mineirão me convenceu mais, quando eu falei que o Mineirão, por meio do Samuel Lloyd, me convenceu, é porque... todos os questionamentos que eu fiz, o Samuel, ele deu uma resposta, são respostas adequadas, convincentes. É um problema que envolve CLT, leis trabalhistas, é um problema que envolve falta de mão de obra por causa da pandemia. Mas tem muita gente querendo emprego, sim, mas a partir do momento que você contrata um novo funcionário para trabalhar em evento, você tem que treinar, e aí demanda um tempo, e o pedido que o Cruzeiro fez foi em cima da hora. E, Thiago, eu tô para dizer outra coisa, que é uma impressão que eu tenho, não sei se você tem também. O Cruzeiro levou esse jogo pro Mineirão por causa do Samuel, Venâncio. O Samuel foi quem puxou a campanha lá. O Cruzeiro não tinha essa ideia. No Independência ainda, né? Cruzeiro e Vila Nova. Isso, acabou o jogo, o Samuel falou, é Mineirão, lotar o Mineirão, até porque... Com ingresso a preços populares. Ingresso baratinho, R$5 e R$10, foi o que o Samuel disse naquela ocasião. Até porque o Cruzeiro mudou o jogo pro Mineirão antes do jogo com o Londrina. Porque, meu amigo, se perde diante do Londrina, seria um Deus nos acuda amanhã. Então agora, o Brusque, que é fora da zona do rebaixamento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ainda é um confronto direto. Mas a situação melhorou muito pro Cruzeiro com a vitória ante o Londrina. Então, o torcedor do Cruzeiro, a diretoria está numa situação, e os jogadores também, um pouquinho mais confortável, né? Tanto é que a venda diminuiu muito, curiosamente, depois que o Cruzeiro ganhou do Londrina, o jogo com o Brusque tem um valor menor, o ritmo de venda de ingressos também acabou diminuindo. Mas não tenha dúvida, quem puxou a fila foi o Samuel Venâncio. Eu acho que a diretoria não estava pensando nisso, e o Mineirão acabou sendo pego de surpresa. E para você realizar um evento desse tamanho, você tem que ter planejamento. O Atlético já tem um contrato, o Mineirão já sabe todas as vezes que o Atlético vai jogar lá. O Cruzeiro não tem esse contrato, seria jogo a jogo. E inicialmente o Cruzeiro iria jogar até o final da Série B no Independência. De repente mudou. Jogou o abacaxi na mão do Mineirão. O Mineirão falou, te recebo de braços abertos, mas teremos que ter uma limitação porque eu não tenho como liberar a carga máxima. E aí o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro comprou a ideia, ele poderia ter comprado mais de 35 mil e o Mineirão disse, não, eu não consigo trabalhar com isso. Então foi muito bem explicado pelo Samuel, eu só acho que o Cruzeiro aumentou o tom hoje. Hoje eu acho que o Cruzeiro deu o tom correto à coisa, mas não vou dizer que é culpado, mas eu acho que nesse problema, quem tem razão é o Mineirão.
Samuel Venâncio, você que criou o problema, agora você se vira, meu filho. Samuel Venâncio, presidente do Cruzeiro, hoje, como disse o Edu Panzi, subiu o tom. Como é que tá o posicionamento do Cruzeiro e a expectativa pro jogo de amanhã? Boa noite, Samuel. Fala, Tiagão, boa noite para os amigos ligados aqui no programa Bastidores. O Cruzeiro nesta terça contra o Brusque, 35 mil torcedores. A expectativa do público, o cruzeirense queria comprar mais ingresso, mas isso não será possível. Já tivemos as explicações do Samuel Lloyd, diretor da Minas Arena, do Mineirão, falando sobre a falta de efetivo, que mesmo se o Cruzeiro tivesse pedido bem antes, isso não seria possível, porque tem um compromisso assinado com o Atlético e que não consegue neste momento, voltando a ter evento após a pandemia, 2 jogos com a capacidade máxima, então tem quarta Atlético e Corinthians e não conseguiria amanhã Cruzeiro e Brusque. E o presidente Sérgio Santos Rodrigues deu uma entrevista falando que o Cruzeiro vai tomar todas as medidas possíveis, se precisar vai até o Tribunal de Contas do Estado para cobrar a isonomia que diz a concessão que foi dada à Minas Arena para administrar o Mineirão, naquela parceria com o governo. Então, vamos acompanhar, mas é certo que não tem mais possibilidade de ingressos ficarem à disposição do torcedor celeste. 35 mil também, não acho que será um público ruim, pelo contrário, para uma terça-feira, 9:30 da noite, uma reta final de Série B, com o Cruzeiro sem chance de acesso, pelo contrário, tá brigando lá embaixo. Então será sim uma presença importante da Nação Azul nesta terça-feira e quem sabe na última rodada contra o Náutico, com um preço ainda mais acessível, o Cruzeiro possa colocar aí os 60 mil torcedores no Gigante da Pampulha para se despedir desta Série B, muito provavelmente, e pensar na temporada de 2022. São 23 jogadores relacionados, Thiago, para este compromisso. O Vanderlei Luxemburgo não comandou trabalho tático hoje. Ele tem o Léo Santos, zagueiro, de volta. Fica a expectativa se ele retorna na vaga do Rodolfo, se o Rodolfo vai para o banco. O Bruno José foi relacionado, mas está numa luta com esse tornozelo direito. Não sei se começa. O Vitor Leque vem bem, pode continuar também com o Wellington Nem. Então a escalação somente amanhã, 1 hora antes da bola rolar. Mas o provável Cruzeiro é esse aqui, ó: Fábio, Rômulo, Léo Santos ou Rodolfo, Eduardo Brock, Felipe Augusto, Adriano, Lucas Ventura, Giovani, Wellington Nem, Vitor Leque ou Bruno José e Thiago, o centroavante que marcou um gol importantíssimo, aquele da vitória diante da equipe do Londrina. Então o time se concentrando agora à noite, jogadores treinaram pela manhã, foram liberados, a reapresentação agora às 10 horas na Toca da Raposa 2 e nesta terça uma vitória e o Cruzeiro praticamente vai sacramentar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, porque aí abriria 8 pontos de vantagem em relação ao próprio Brusque, faltando depois disso 9 pontos a disputar. Então é jogo importante, é confronto direto e o Cruzeiro concentrado para este compromisso. Tá falado, Tiagão? Um abraço. Um abraço, Samuel.